Bom dia. Não sei se eu estou ligado, mas eu espero que sim. Que bom, essa novidade aí. Eu estou querendo testar esse breguesso. Vocês me permitem usar a palavra breguesso? Eu sendo um gringo americano, cearense, sou vira-lata. Mas eu conheço a linguagem de vocês e isso é um breguesso para mim. E como é bom, porque eu gosto de andar muito quando eu prego. Essa semana é uma semana um pouquinho diferente para mim, porque eu voltei para ser solteiro. A minha esposa Carol, ela tá o ganho está bem alto, né? A minha esposa Carol, ela viajou para São Paulo para ver a filha Bri, Júnior e 3 netos. E ela é uma gracinha quando ela viaja, porque ela faz listas. Não é só uma lista, é lista de roupa, é lista das comidas que ela precisa levar. Ela faz uma lista para mim, só que dessa vez eu não viajei. E depois de preparar tudo e fazer a lista de viagem, ela está com tanta antecipação, ela deixa tudo na cama, né? Então, tem um sofá lá no quarto, depois é transferido para a cama. E o meu trabalho é de colocar tudo na mala. Ela não confia em si mesma para colocar as coisas na mala, então eu preciso arrumar de uma forma que não vai quebrar nada na viagem. Mas essa antecipação de um destino para ela é uma graça. Ela fica tão animada, principalmente quando é um lugar onde ela vai encontrar alguém. E esses alguém é a filha dela, a caçula, com a família e 3 netinhos, né? Como é que você age quando você está antecipando, esperando um destino final? Como é a sua postura quando você está almejando chegar em algum lugar? Como é que você se sente quando tem alguém naquele lugar que você mais quer ver no mundo? Eu creio que deve ser o estado das nossas vidas, a nossa antecipação, a forma da gente almejar algo quando nós pensamos no céu. Quando pensamos na bendita esperança. Quando nós pensamos na eterna glória junto com Deus. É esse seu estado de antecipação? É assim que você se sente quando você pensa no céu? Você fala sobre o céu? Você sonha sobre o céu? Nós temos textos, até no Antigo Testamento, em Salmos, que falam um pouquinho sobre isso. A pessoa que antecipa, que almeja, que deseja aquilo que está por vir. Salmo 73, versículo 25 diz: a quem tenho no céu, senão a ti, Senhor. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O verdadeiro cristão deve almejar, deve antecipar, deve esperar o céu dessa forma. Salmo 42, 1 e 2 diz, e esse aqui vocês podiam até falar decorado, que vocês conhecem. Como a corça anseia por águas correntes. Está vendo como todo mundo conhece? A minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, com esse anseio, almejamos, desejamos, sonhamos naquele momento que estaremos junto a Deus, face a face com Deus. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre esse face a face com Deus, o que é que significa realmente. Mas o que é estar na presença de Deus? E quando nós pensamos na presença de Deus, não podemos deixar de pensar em um lugar, um destino final, onde nós estaremos, por fim, junto com Deus. Eu creio que, em relação a esse desejo, desejar estar na presença de Deus deve ser uma marca do discípulo. Deve ser uma característica de todo cristão. Nada no mundo pode satisfazer esse desejo que nós temos. Está estampado em nossa alma. Mas eu temo, meus irmãos, que não é uma realidade nos dias de hoje.
talvez pelo menos na nossa cultura. É complicado. Porque nós vivemos pelo dia de hoje. A nossa realidade é aqui e agora. Nós vivemos uma cultura onde vivemos uma sociedade de gratificação instantânea, de conforto material e de luxúria sem fim. Isso nos afeta, isso começa a nos influenciar. E a igreja está se tornando cada vez mais e mais mundana. E eu creio que o antídoto para isso, eu creio que a solução para isso é nós pensarmos mais no céu. Então, com isso em mente, há menos de um ano atrás, nós começamos uma série de mensagens em Apocalipse. E nós falamos sobre aquelas igrejas históricas. É interessante que Apocalipse fala não somente do passado, do presente também, onde nós temos mártires que estão ao redor do trono de Deus hoje, e nós temos também uma esperança futura. Essa bendita esperança que é falada em outros textos. E uma das maiores evidências em que onde está a nossa cultura hoje em relação ao seu desejo por Deus é a característica de pouco falarmos sobre o céu, de pouco pensarmos no céu, de pouco meditarmos no céu. Antigamente tinha muitas músicas em que nós cantamos sobre o céu. E eu creio que ainda existem culturas em nosso mundo de hoje onde as pessoas perseguidas almejam um lugar melhor e pensam talvez mais no céu, mas em nossa cultura ocidental isso está mudando. Eu temo que pouco pensamos no céu. O céu é pouco pregado em nossos púlpitos hoje em dia. Pouco pregado. Deveria ser, além do Evangelho de Jesus Cristo, deve ser anualmente algo que nós marcamos e nós refletimos e nós falamos sobre para onde nós vamos e onde vai parar tudo isso. Mas a maioria dos crentes, infelizmente, hoje em dia, estão mais interessados em acumular os seus tesouros aqui e agora. Não falamos muito a respeito do céu e nós perdemos essa perspectiva celestial, se quiser dar um nome nisso. Mas nós temos lembretes na Bíblia toda, lembretes que não somos daqui. Nós que somos os gringos aqui na nossa terra, neste globo, não nos pertence aqui. Filipenses 3:20 fala sobre a nossa cidadania que está no céu. Colossenses 3:2, o apóstolo Paulo ele diz: mantenham o seu pensamento aonde? Nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham os seus pensamentos lá, o que nos pertence. 1 João 2, 15 a 17, não vão abrir o texto, mas pode anotar se quiser, fala que nós não devemos amar as coisas deste mundo. A nossa paixão, o nosso desejo, o nosso amor deve estar com as coisas do alto. Tudo que está conectado à nossa esperança futura e destino espiritual está no céu. O nosso Pai está no céu. O nosso Salvador está à direita dele, no céu. O nosso consolo está no céu. O nosso nome está escrito no céu. A nossa vida está no céu. A nossa herança está no céu. A nossa cidadania está no céu. O nosso lar está no céu. A nossa recompensa está no céu. O nosso tesouro deve estar no céu. E assim nós podemos encorajar um ao outro, mas devemos desejar o céu por causa não dessas coisas, não desses benefícios. Devemos desejar o céu por causa de Deus. E a presença de Deus. Devemos antecipar, ansiar, esperar por isso. O céu deve estar sempre na nossa mente, porque isso vai mudar a nossa vida.
Eu não sei se existem comparações que podem ajudar em nossa mente. Eu sei que sexta-feira foi um dia muito difícil para mim. Marca 5 anos em que eu perdi a minha primeira esposa, Kelly. Então, eu ligo para os meus filhos, né? E quando eu falo com eles, eu estou dizendo, olha, eu queria muito estar com vocês. Eu queria muito estar presente nesse dia com vocês. E eles também falam isso. Sabe o que é isso? É aquele anseio, aquele desejo de estar junto com alguém. É este o anseio, é esse o desejo que nós temos, que nós sentimos, que nós sonhamos quando pensamos na pessoa de Deus? Ou será que nós estamos tão ocupados com o dia a dia aqui que não almejamos isso? Eu não sei quantos vocês são como eu sou, mas eu temo que muitos são igual a mim. Que quando nós éramos crianças, a gente está esperando aquele momento em que nós vamos crescer, e nós vamos ter mais liberdade, e nós vamos ter mais independência. E com 13 anos de idade, esperando aquela primeira namorada, não é? Ou esperando entrar no ensino médio. E se falasse em Deus, ou falasse no céu e a futura glória, o meu pensamento naquela época era, agora não, Deus, espera um pouquinho, espere mais um pouquinho, eu quero desfrutar daqui, agora. E depois de alcançar e conquistar aquela primeira namorada, depois é com quem eu vou me casar. Aí esperamos aquele momento. E depois o noivado, o casamento, lua de mel, o primeiro filho, o primeiro emprego, terminar a universidade. Sempre tem algo em nossa frente que nós estamos esperando com todo vapor, com toda a nossa energia. Nós queremos chegar naquilo. E se alguém falasse sobre a eterna glória, vida no céu, vida eterna, a gente não, espere mais um pouquinho. Espere mais, Deus. Eu quero desfrutar dessa vida. E depois chegam os primeiros filhos, né? E muitos de vocês já passaram por isso. E depois os nossos netos. Eu creio que a única coisa melhor do que ter um filho é ter um neto. E agora eu tenho 15. E eu quero mais. Eu estou esperando mais um, né? E a gente diz a Deus, Deus, aguarde um pouquinho mais. E é porque não imaginamos, nem conseguimos pensar da glória eterna. Não temos noção do que nos espera. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem muitos benefícios em relação a ter o céu na mente. Mas uma coisa que eu sei, que vai ser muito, muito melhor do que nós experimentamos hoje. Vamos ver alguns textos. Eu pedi para a Mônica, eu disse, Mônica, paciência comigo, por favor, porque a gente gosta de abrir muitos textos. É porque a gente vê como a Bíblia é progressivamente revelada e as coisas têm tudo a ver uma coisa com a outra, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós temos o escritor de sabedoria no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 1. E ele está meio que escrevendo aqui num tom cínico, certo? Mas o que ele fala é verdade. E ele diz em Eclesiastes 7:1, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. A sua morte vai ser melhor do que o seu nascimento, por causa do que te aguarda. Mais em frente, no Novo Testamento, nós temos o mesmo pensamento, a mesma verdade, onde Paulo escreve, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe que meu pai está enterrado num vale entre as montanhas rochosas do estado de Montana. Um belíssimo lugar. Mas lá no lápide do meu pai, escrito naquela pedra,
tem esse versículo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente, mas tem um lugar mais belo quanto aquele onde ele está enterrado? Mas está enterrado. Ele está no céu. Ele está face a face com Deus agora. Não existe lugar melhor. Queria que vocês abrissem para 1 João 2, 15 a 17. Vamos só olhar rapidinho, não vamos acampar aqui. Mas em 1 João 3, versículos 15 a 17, diz o seguinte: não, 15 a 17 não. 1 João 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, face a face, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Segue o versículo 3, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Você sabe que esse estado em que você pensa no céu, em que você deseja o céu, tem um valor purificador na sua vida, que purifica a sua mente, até de pecado, porque o seu pensamento está no lugar certo, onde Paulo diz, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. O texto aqui de João diz que isso até nos purifica. Quando nós temos o céu em mente, isso muda totalmente a nossa vida. E quando eu falo para os meus filhos que estão no exterior, eu digo, filho, eu almejo te ver. E eu tenho uma noção o que é querer estar em outro lugar, por causa da presença de alguém. E os meus filhos estão espalhados. E eu penso muito neles. Mas assim como eu estou aprendendo a pensar na eterna glória, no lugar onde eu passarei a eterna glória junto com Deus. Os benefícios de ter essa mente voltada para o céu, ter essa perspectiva celestial, são variadas, são muitas. Nos ajuda na perseverança. Se a sua mente e coração estão no céu, você pode perseverar qualquer circunstância dessa vida. E muitos de nós passamos por adversidades extremas e difíceis. Mas o nosso pensamento, a nossa mente voltada para o céu nos ajuda nisso, a perseverar. Também é um antídoto contra o pecado. Isso vai aumentar também o nosso vigor de serviço espiritual. Quando nós pensamos na futura recompensa, a recompensa não é de hoje e agora. Eu brinco, eu sou um diretor do Acampamento Paraíso e eu brinco às vezes com a minha equipe, né? Porque de vez em quando tem algo que é esperado de todo equipante fazer, ou nós temos uma tarefa e aquele equipante fez a tarefa que era devido e deveria ter feito mesmo, e chega para mim o diretor e diz, Daniel, eu fiz, viu? Eu fiz aquilo que todos têm que fazer. Aí eu, muito bem, bem feito. Não é assim que eu falo. Muito bem. Aí a pessoa cutuca mais e parece que quer um encorajamento maior, ou quer um elogio, alguma coisa, e fica, Daniel, tu viu? Eu disse, meu irmão, você quer a sua recompensa agora, ou quer no céu? Porque eu posso te dar uma recompensa agora, mas não tem valor nenhum. Mas quando a sua recompensa tem um valor eterno, você vai servir de forma diferente. A mesma coisa aqui na igreja. Quando nós servimos com o nosso pensamento, a nossa mente voltada para o céu, a nossa perspectiva celestial,
nós servimos com humildade e nós servimos com todo o coração ao Senhor Deus. Então, eu creio que deve ser uma das maiores características de um cristão, é ter a sua mente voltada para o céu. Se você me mostrar o cristão mais nobre, talvez é difícil encontrar essa pessoa. Se você me mostrar o mais piedoso de todos os santos, se você manifestar para mim o mais virtuoso entre todos os crentes, eu posso garantir que essa pessoa tem a sua mente voltada para o céu. A gente pode falar sobre o nosso desejo, mas virando a página, virando a moeda, qual o desejo de Deus para conosco? Eu imagino que Deus também está antecipando, apesar do nosso pecado, apesar das besteiras que nós fazemos, Deus também nos deseja. Sempre foi o plano de Deus, desde a eternidade passada. E eu mal consigo imaginar o que é a eternidade passada. Eu posso mais ou menos pensar em algo que vai ser lá no futuro e lá no além. Mas quando eu penso no além passado, que Deus é de eternidade a eternidade, eu não consigo, com a minha mente humana, captar isso. Lá, desde a eternidade passada, o plano eterno de Deus era de estar com a sua criação. Nós temos 2 capítulos no início da Bíblia que falam sobre a presença de Deus na sua criação, no jardim de Éden, com Adão e Eva, e uma presença de Deus sem o pecado, sem a influência do pecado, sem a contaminação do pecado. E quando olhamos para frente, nós temos os últimos 2 capítulos da Bíblia, que fecha essa narrativa escrita, não fecha a narrativa toda, não, mas os últimos 2 capítulos falam sobre a presença de Deus entre a sua criação, entre os homens, sem o pecado. Eu acho que são os meus 2 capítulos favoritos da Bíblia toda. Eu posso garantir. E quando Marcelo falou para mim, Daniel, você pode fechar o livro de Apocalipse com 2 semanas de mensagens? Ele queria uma, né? Eu disse, Marcelo, não dá. A gente não pode fazer justiça a esses 2 capítulos. E agora eu me arrependi, que eu deveria ter pedido 8 semanas. Não tem como eu tocar em Apocalipse 21 e 22 e fazer justiça a isso em 2 mensagens, mas eu vou fazer o possível, certo? Então vamos dar alguns toques. Normalmente, a forma que eu gosto de pregar é uma mensagem expositiva. Eu vou versículo por versículo, não vamos fazer isso. Nós vamos olhar para Apocalipse, capítulo 21, com a macrovisão. Certo? Uma visão de Deus e a visão de Deus junto com as suas criaturas. E na próxima semana nós vamos olhar não os detalhes do o que é o céu, ou como é que o céu vai se parecer a nós. Vamos dar um toque nisso, mas eu quero falar mais sobre como é o céu. Como vai ser estar na presença de Deus na semana que vem. E eu creio que nós vamos ter bastante oportunidade para um com o outro falar sobre o céu, o nosso lar celestial futuro, que eu creio que temos muito pano para manga nisso. Eu queria, antes de abrir em Apocalipse 21, eu queria que vocês abrissem Efésios 1, versículos 7 a 10, porque nós temos uma visão mais ampla aqui do que se espera. Efésios 1, versículos 7 a 10.
Nós cantamos a nossa música sobre a redenção, que nós gostamos muito. Estamos buscando as mesmas palavras aqui em Efésios 1:7. Diz: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade. Nos revelou para frente, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude no grego é pleroma, é uma palavra bem interessante, porque dá a intenção de você ter um vaso e que você está enchendo aquele vaso de água e chega um momento que aquele vaso transborda. E esse é o sentido literal da palavra plenitude aqui. No transbordar do tempo. Quando o tempo fechou, transbordou, acabou. Deus vai fazer algo. Ele vai fazer convergir as coisas celestiais com as coisas terrenas. E aí se abre Apocalipse 21, versículos 1 a 3. Antes de ler esse texto, vamos pensar um pouquinho sobre a palavra céu. Mal entendemos o céu porque nunca tivemos essa experiência. Não conseguimos nem imaginar, nem pensar sobre as coisas que Deus tem por vir. O céu é mencionado na Bíblia mais de 550 vezes. Então, não é algo que é raro de se falar. Deve ser muito comum a gente falar sobre o céu um com o outro. No hebraico, a palavra é samaim, significa as alturas. Céu, as alturas. No grego é interessante, porque é a palavra Urano. Sim, a mesma palavra de onde nós pegamos planeta, o planeta Urano. É a palavra no grego que é usado para o céu. E lá significa aquilo que é elevado. Então, as alturas, no Novo Testamento, aquilo que é elevado, e nós temos algo que nós antecipamos que não sabemos a dimensão, espaço ou tempo, mas está lá fora. Mas tire da sua mente que o céu é como se fosse algum lugar, talvez na atmosfera, em que é só um lugar espiritual e não é físico. Eu posso lhe garantir que o céu, o paraíso, Samaim, Urano, todas essas palavras falam de um lugar físico. E muitos já tentaram falar sobre o céu. Até na Sagrada Bíblia, pessoas tentaram explicar ou definir o céu. Paulo diz que ele foi levado até o terceiro céu. Então, uma coisa que nós sabemos é que existem 3 níveis de céu. Pelo que eu entendo é que, quando se trata de céu e 3 níveis, o primeiro seria a atmosfera que nós conhecemos, e nós chamamos de céu. Você olha para o céu azul, essa atmosfera é isso que nós respiramos. E o segundo céu seria o local onde todos os planetas, luas e tudo estão situadas. Mas quando Paulo fala sobre o terceiro céu, ele está falando de um lugar de habitação de Deus. Um lugar onde Deus está com os seus anjos, quando não estão transportando para outros lugares. Um lugar que Deus está agora recolhendo também os santos mortos em Cristo. Então, esse terceiro céu, Paulo diz que ele teve a oportunidade de ver, mas ele foi impedido por Deus de descrever. É indescritível. Ele não conseguiu falar sobre aquilo. Deus não permitiu. No Antigo Testamento, nós temos outros. Ezequiel, ele tenta descrever o céu. E na descrição de Ezequiel,
no primeiro capítulo, parece um pouquinho bagunçado. Ele fala sobre tempestades e fogo e joias e rodas, um girando dentro da outra roda, e é muito difícil a gente captar e entender porque não temos noção daquilo. Então, talvez a melhor descrição que nós temos do céu seria Apocalipse 21 e 23. Então, nós queremos acampar um pouquinho nesses versículos, não gastando tanto tempo nos detalhes, nas características. Sim, fala sobre ruas de ouro, fala sobre portões, fala sobre até as dimensões de um cubo que desce do céu, da atmosfera do céu, e chega até o novo céu e a nova terra, de 2.200 quilômetros de largura, de altura, de profundidade. Um cubo, que é a cidade eterna, a Nova Jerusalém. Bom, vamos chegar lá, mas essa semana vamos olhar para esse início de Apocalipse 21. E essa foi minha introdução. Estou brincando. Então, Apocalipse 21, e vamos ler os primeiros 3 versículos. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Sempre foi a intenção de Deus habitar com a sua criação. Desde o jardim de Éden, quando o homem andava com Deus e tinha comunhão plena com Deus, face a face com Deus, isso sempre foi o plano de Deus. Só que nós atrapalhamos tudo. Com o nosso pecado, nós atrapalhamos o bom plano de Deus. Mas tem como atrapalhar realmente o plano de Deus? Não. Até isso constava do plano de Deus, para que ele fosse glorificado e convergisse futuramente as coisas terrenas com as coisas celestiais. Que teria mais uma vez no futuro essa junção entre tudo que aquilo que é celestial com o que é terreno. E nós temos finalmente aqui, em Apocalipse 21, essa junção, onde a Bíblia descreve vida com Deus, na eterna glória, sem mais a influência do pecado. Se você tem um conceito que o céu é um lugar lá fora, longe daqui, tire esse conceito da sua cabeça, porque está explicado aqui em Apocalipse 21. Nós vamos ter uma convergência, nós vamos ter uma junção daquilo que é celestial com aquilo que é terreno. Mas é com essa terra aqui? Eu creio que não. Porque essa terra será destruída. Nós temos vários lugares na Bíblia que fala que esse céu, esse mundo acabará. E vamos chegar lá. Mas essa linguagem do Antigo Testamento fala sobre o novo céu e a nova terra. João está buscando linguagem que ele já ouviu antes. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17 diz o seguinte: pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. No próximo capítulo de Isaías 66, 22, assim como os novos céus e a nova terra que eu vou criar serão duradouros diante de mim, diz o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês
e o seu nome. Então nós temos um momento na escatologia, no fim dos tempos, em que aquilo que nós conhecemos aqui, esse céu, essa terra, vão ser destruídas. Já se passaram. E tem outros lugares na Escritura que fala isso. Não vamos viver nessa terra que nós conhecemos. Vai ser destruída, já foi destruída uma vez por água, vai ser destruída por fogo. A destruição de fogo é muito diferente de uma destruição de água. Porque evapora, apaga, não existe mais e queima. Mas eu acho que quando João está olhando para isso, eu não sei o aspecto o que ele achou dessa visão, o que ele ouviu, o que ele viu. E aqui ele usa essa linguagem bem no início. Então vi. Essa frase é super interessante para mim. Eu não sei se vocês gostam de buscar frases ou palavras repetidas, mas a primeira vez que essa frase vi, então vi, começa no capítulo 19, versículo 11. E lá no capítulo 19, versículo 11, começa uma série, um sequencial desse vi, eu vi então vi. E eu creio que cada vez que aparece a frase ou essa palavra, é uma nova dimensão na sequência do fim dos tempos. É um novo capítulo. Eu creio que é cronológico, sim. E a primeira vez, em 19:11, os céus abertos e a vinda de Cristo, nós temos o retorno de Cristo, eu vi. Nós temos a mesma frase na derrota do anticristo, que no sequencial, na cronologia, é a próxima coisa. Temos a mesma coisa, então, em terceiro lugar, o banimento de Satanás e o início do reino milenar. Novamente, eu vi então a soltura de Satanás e a sua destruição. E logo após disso, novamente eu vi na sequência, ele introduz o grande trono branco. E aqui, depois do trono branco, ele introduz os novos céus e a nova terra. E eu creio que desde o capítulo 19 até o 21, nós temos uma sequência cronológica de acontecimentos na Bíblia. E cada um começa com eu vi então. Então a próxima parte da visão que foi me dada foi essa. Então vi, aí vi. Sequencial. E chega um certo momento que eu acho que ele fica pasmo. Eu acho que ele fica até assustado, talvez, com tudo que ele viu. Porque quando nós chegamos no capítulo 22, versículo 8, ele se prostra. João, finalmente, ele cai de joelhos, cai por terra e ele começa a adorar. Mas ele adora quem? Direcionado para o lado errado. Ele começa a adorar aquele anjo que foi o mensageiro disso tudo. E o anjo diz, não, pare. Não me adore, não faça isso. Adore a Deus. Então, mesmo em nossos momentos em que nós estamos mais atentos às coisas celestiais, nós somos capazes de errar como João fez aqui. Porque a nossa adoração diante de tudo isso deve ser unicamente para com Deus. Mas essa terra em que nós vivemos hoje não vai durar. Nós temos uma nova sequência aqui, no início do capítulo 21, onde não existe mais a terra. E eu não sei explicar isso. Eu só sei que entre os capítulos 19 e 20 e o capítulo 21, tudo que nós conhecemos com o universo foi abolido, foi destruído, não existe mais. Então, como é que devemos tratar esse mundo de hoje? Se esse mundo é tão descartável, importa tanto? Sim.
ainda temos um mandato cultural, ainda precisamos ser vice-regentes com Deus e cuidar disso. Agora, não se engane, você não vai preservar esse mundo. Não que nós vamos ter uma crise ecológica aqui. Não que nós vamos ter um holocausto ecológico aqui. Não se preocupe, não coloque esse peso de responsabilidade sobre si. Não vai depender de vocês, de nós, de preservar essa terra atual. Não fique tão preocupado com isso. Não vamos passar por uma crise ecológica, um holocausto ecológico. Mas esse mundo, essa terra, esse globo que nós conhecemos, vai sofrer um holocausto escatológico. Vai se acabar. Não vai ter mais. Eu não sei se tudo isso vai ser resumido em um estado de energia, e o que permanece é a habitação de Deus com os santos do passado, junto com os seus anjos, e Deus agora vai fazer o quê? Ele vai recriar. Quando nós pensamos em nossa cosmovisão bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, existem 4 fases. Nós temos a criação do mundo atual que nós conhecemos com os céus. Nós temos a queda do homem. E durante esses anos todos, e que nós vivemos hoje, nós temos a redenção daquilo que foi perdido, aquilo que foi caído e continua decaindo. Mas futuramente, o que está em nossa frente é a restauração. Então, criação, queda, redenção, restauração. E é isso que nós estamos vendo em Apocalipse 21 e 22. É a restauração de tudo, onde tudo vai ser recriado. Então ele fala sobre os novos céus e a nova terra. E esse novo, na linguagem aqui, não é a palavra novo como se fosse em tempo. É novo, kainós, em termos de qualidade. A qualidade vai ser renovada. Vai ser um pouco parecido, mas muito melhor. E quando nós pensamos em nosso corpo glorificado, se você está em Cristo Jesus, você pode imaginar um lugar que é ainda melhor, mas com os nossos sentidos aguçados, 5 sentidos em que o toque, a vista, a audição, tudo é mais aguçado, nós vamos experimentar aquilo de uma forma diferente também. Seria uma coisa você poder experimentar esse mundo de hoje com o corpo glorificado, como Jesus fez. Mas imagine uma recriação, novos céus e nova terra. E nós com corpos glorificados, eu creio que vocês vão ouvir sons que nunca ouviram antes. Eu creio que nós vamos ver cores que nunca imaginávamos antes. Eu creio que, assim como eu fiz uma cirurgia de cataratas, tudo brilhou mais. As cores ficaram mais vibrantes. Mas imagine isso com o corpo glorificado. Como nós vamos enxergar? Não conseguimos imaginar. A Escritura fala que não temos como pensar ou imaginar tudo que Deus tem para nós. Mas, por enquanto, este mundo em que nós vivemos está maldita. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles foram condenados à morte. Mas eles não têm a maldição eterna sobre eles. Mas diz que 2 coisas receberam a condenação, a maldição, foram amaldiçoadas. A serpente, Satanás, e a criação. Maldita é a criação. Gênesis 2:17. Maldita é a criação. Então, no bom plano de Deus, ele precisa destruir.
esse globo. Ele precisa necessariamente destruir essa terra e recriar essa terra em novos céus e nova terra, pois a criação foi amaldiçoada naquele dia. Jó 15, versículo 15 diz que nem os céus são puros aos seus olhos. Isaías, o antigo profeta, no capítulo 24, ele diz que a terra é contaminada. Hebreus, capítulo 1, 10 a 12, no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. E as próprias palavras de Cristo, em Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aquilo que nós conhecemos como os céus, a terra, isso vai se passar. Está amaldiçoado. Isso faz parte do plano de Deus. Eu não estou aqui dizendo, não se preocupe. Não é você praticar as coisas desordenadas, desenfreadas, você poluir esse mundo. Não é isso. Ainda temos um mandato cultural em que nós devemos cuidar dessa terra. Mas não coloque esse peso de responsabilidade sobre os seus ombros, que se você não cuidar, se a humanidade não cuidar, se a cultura não cuidar disso tudo, nós vamos passar por uma crise ecológica. Não. Esse mundo vai passar por uma crise, um holocausto escatológico. Isso tudo vai ser destruído. Que não seja pelas nossas mãos hoje, certo? Mas eu cuido das minhas coisas. Eu cuido de um jardim. Eu tenho uma horta. Se você for lá em casa, você vai ver a minha cama forrada. Eu cuido das coisas. Eu não deixo ao léu, porque eu tenho isso em mente que, não, isso vai ser tudo destruído de qualquer forma, para que cuidar? Não é assim. Mas não se preocupe tanto. Mantenha a sua visão, mantenha o seu desejo, mantenha a sua mente, mantenha os seus sonhos no alto, naquilo que está por vir, naqueles novos céus e a nova terra que veremos, que nós vamos experimentar. Vamos falar na semana que vem um pouquinho mais sobre essa nova Jerusalém que desce. Eu tenho um amigo que é até pastor, e uma vez que eu estava falando sobre o fim dos tempos, e essa convergência da nova Jerusalém que desce para uma nova criação da terra, e dizer que nós vamos passar a nossa eternidade na terra, ele disse, não é assim não. E o conceito dele e de muitos é um conceito errôneo sobre o que é o céu. Para muitos o céu vai ser aquele lugar lá nas alturas, distante, onde veremos a face de Deus, mas parece que não seria palpável. Onde nós estamos com Deus, mas a atividade no céu talvez é a gente sentar numa nuvem tocando uma harpa. Se isso for o céu, eu não quero ir não. A nossa atividade no céu, a nossa experiência no céu, vai ser sem igual. O que nunca imaginamos que vai ser. Qual é a conclusão que nós devemos ter? Como é que nós podemos sair daqui hoje, antecipando mais, almejando mais, desejando mais, sonhando mais sobre o céu? Efésios 3, versículos 20 e 21. Fala sobre Deus, diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. De acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Não termina aqui, para sempre.
Amém. Vai ser glorioso. Você pensa sobre o céu? Você sonha sobre aquele lugar? Você se permite imaginar como seria o céu? Como é que nós podemos incentivar isso com os nossos filhos, com a nossa família? Como é que nós tratamos em família o assunto? Nós falamos sobre o céu, pregamos sobre o céu, indagamos sobre o céu. Faça as perguntas. Na minha mente surgem centenas de perguntas. Centenas. E diz aqui que, muito além de que nós imaginamos, ou pensamos, ou sonhamos, Deus tem uma qualidade de vida eterna para nós que é sem igual. Pense comigo. Vamos comer no céu? Vamos ter refeições no céu? Sim ou não? Temos as bodas do Cordeiro, já é prometido algo, né? Nós vamos ler sobre a árvore da vida no céu, que em cada mês dá o seu fruto. Não sei o que é isso, 12 frutos diferentes, não sei. Tempo e espaço. O meu cachorrinho vai estar no céu? Bom, provavelmente não. Mas vai ter cachorrinho no céu? Vai ter animais no céu? Onde o leão e o cordeiro estão sentados juntos no pasto? Opa! Vai ter mais invenções no céu? O ser humano vai poder usar da sua criatividade para criar mais, sem a presença do pecado e sem a presença do egoísmo? Nós vamos poder criar, Gilvan, novos instrumentos, um novo instrumento de cordas que você nunca viu antes. Por que não? Nós vamos ter atividade no céu, é um lugar físico. Vamos ter a presença do pecado? Não. Isso está garantido. Vamos ter choro, pranto, tristeza? Não. Vamos falar um pouquinho sobre isso na semana que vem também. Mas o que é que consta o céu? Vai ter ruas de ouro? Fala que sim. Portões de uma pérola só? Mansões ou lares eternos? Governantes? Sim. A Bíblia fala muito sobre o céu. E eu quero incentivá-los a buscar essa conversa na sua família. Uns 6, 7 anos atrás eu li esse livro, esse pequeno tomo, livro fantástico, do Randy Alcorn. Está no escritório de Marcelo, viu? Acho que todo mundo vai pegar emprestado, porque ninguém quer gastar o dinheiro daqui, mas livro fantástico. Você quer captar a imaginação de Deus futura? Você quer fazer perguntas certas? Você quer uma exposição fiel às Escrituras? Céu, simplesmente Céu, do Randy Alcorn. Eu engoli esse livro e mudou a minha vida. Porque hoje a minha consciência, o meu sonho, a minha mente está no céu. Não por causa de entes queridos que estão lá. Não por causa do meu pai, não por causa da minha primeira esposa. Mas a minha mente está no céu porque Deus está no céu. E um dia estarei face a face com Deus. No céu. Mas não conseguimos captar. Não buscamos o suficiente. Não lemos a Bíblia por completo e ver todas as instâncias em que Deus está revelando algo, não somente em Apocalipse 21 e 22, mas Ele fala constantemente das coisas eternas. E eu quero incentivá-los a sair daqui
com a mente mudada. Porque os benefícios espirituais têm tudo a ver com seu comportamento atual. Tem tudo a ver com como você leva a sua vida, como você anda, você caminha com Cristo quando você pensa na bendita esperança. Eu creio que deve ser um assunto que nós buscamos aqui desse púlpito frequentemente. Tem outros assuntos que devemos sempre falar aqui. Se a gente parar de falar, e alguém falou sobre essa mesa sagrada, eu não estou falando de uma mesa sagrada como no sentido de outras denominações, mas essa mesa sagrada, porque é separada para a exposição do Evangelho de Jesus Cristo. É separada para Ele. E quando se trata desse lugar aqui, onde nós abrimos a palavra de Deus, e nós consideramos como nós devemos andar, eu vou te dizer, o pensamento na glória deve ser preeminente, deve ser uma característica normal de todo santo de Deus. Então saia daqui, faça perguntas, pergunte aos seus filhos, o que é que vocês acham do céu? Como vai ser? Quem nós veremos? Qual vai ser a nossa experiência? Vai ser melhor do que aqui? Escute as respostas. Porque aquilo que sai da boca de crianças é aquilo que foram influenciadas a falar e pensar. E eu quero influenciar não somente meus filhos, mas os meus netos. E qualquer pessoa com quem eu tenho convivência na igreja de Deus, a pensar no céu de forma correta, para que isso mude o nosso comportamento diariamente. O que é o céu para nós? Vou chamar a banda aqui para frente. Eu creio que vão cantar sobre o céu, não é? Eu ouvi uma música aí. Nós temos mais uma semana. Vou falar mais sobre o capítulo 22. Nós pulamos muito aqui no capítulo 21, chegamos no 3º versículo só. Mas talvez futuramente a gente faz um retiro, uma conferência sobre só o fim dos tempos, as coisas eternas que nos esperam, tá bom? Deixa eu orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela sua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela promessa que o Senhor nos dá, o que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma esperança que é bendita, nós temos uma eterna glória que nos espera. E obrigado, Senhor, porque a parte principal dessa promessa é que estaremos face a face contigo, Senhor. Não podemos imaginar, mas queremos. E nós sonhamos naquele dia em que estaremos juntos contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.